E hoje o governo de São Paulo vai anunciar mais uma vez uma reclassificação do estado, uma reclassificação do plano de flexibilização. E ao que tudo indica, pelas informações que nós temos, dessa vez virá um aperto nas regras, em especial aos fins de semana, no modelo muito parecido com o que foi feito no Natal e no Ano Novo, agora no finalzinho de 2020. Então, o plano do governo de São Paulo é colocar todo o estado na fase vermelha nos fins de semana, já valendo a partir da noite de sexta-feira. Na fase vermelha, só os estabelecimentos considerados essenciais podem abrir. Então, mercados, supermercados, farmácias, todo o resto fecha. Bares e restaurantes não podem ter atendimento presencial, só funcionar por meio de delivery. Parques também devem fechar nessa configuração de fase vermelha que será implantada, assim como o comércio de rua e os shoppings também. Além dessa medida aos fins de semana, o governo também deve anunciar nesta sexta-feira uma espécie de toque de recolher, algo que já acontece em algumas cidades do interior do estado, acontece em outros estados do país, que é não permitir o funcionamento de estabelecimentos durante a madrugada ou fim da noite, a partir das 8 horas da noite, estabelecimentos fechados de segunda a sexta-feira e aos fins de semana todo o comércio, praticamente exceto os essenciais, ficariam abertos. Essas medidas mais duras devem vir para tentar segurar os números da pandemia, que estão cada vez mais preocupantes no estado de São Paulo. Segundo a Secretaria Estadual da Saúde, em janeiro a gente teve um aumento de 42% de novos casos da Covid-19 e um aumento de 39% de óbitos. A ocupação de leitos de UTI é o que deve ser determinante para essa tomada de decisão, porque há um risco de que falte espaço para novos doentes. No estado de São Paulo, 70,8% dos leitos de UTI estão ocupados e na Grande São Paulo, 71,5%. A gente vai ouvir aqui a declaração do infectologista Marcos Boulos, que é membro do Centro de Contingência do Coronavírus em São Paulo, e ele deu uma entrevista à Rádio Bandeirantes falando ao José Luiz da Atena sobre a situação que ele classificou como dramática e que em breve os médicos podem chegar ao ponto de ter que escolher em São Paulo quem vive e quem morre. Está aumentando demais o número de casos aqui entre nós, no Brasil e São Paulo em particular. As UTIs estão praticamente na pletora, os hospitais privados já estão na pletora, não tem mais leitos, e os hospitais públicos estão prestes a chegar a isso. É possível que daqui a algumas semanas nós não tenhamos mais leite de UTI para todo mundo que precisa. Então nós vamos ter que escolher, como na Itália aconteceu, quem que nós vamos mandar para a UTI. Vai ter que estabelecer critérios. Escolher quem vive e quem morre, é isso? Exatamente isso, né? A gente brinca de Deus às vezes, né, nesse caso específico. O coordenador do Centro de Contingência do Coronavírus vai na mesma linha, fala que a situação da pandemia em São Paulo é bastante grave e que a gente vive um momento de intensa transmissão do coronavírus. Paulo Menezes fala que é bem provável que toda a Grande São Paulo, incluindo a capital, regrida no plano de flexibilização. Atualmente a Grande São Paulo está na fase amarela, portanto iria para a fase laranja do plano São Paulo. E algumas regiões devem ir sim para a fase vermelha, na explicação do Paulo Menezes, assim como já acontece com a região de Marília. Outras regiões estão na mesma situação, principalmente no interior, de uma taxa de ocupação de leitos muito preocupante, acima de 80%. Se isso se mantiver, com certeza teremos essas regiões em vermelho também. Diferentemente da situação de julho, onde nós tivemos o platô da primeira onda, e naquele momento tínhamos o crescimento no interior, e já uma redução progressiva na Grande São Paulo, hoje nós temos crescimento em todas as regiões. Bom, nesta quinta-feira, Mauá, na região metropolitana de São Paulo, anunciou que não tinha mais leitos de UTI, ficou 100% lotada. As outras cidades do ABC Paulista ajudaram com leitos de UTI que ficaram disponíveis para ajudar a região de Mauá. E o prefeito de Santo André e presidente do consórcio ABC, que responde por essa região, falou que todos os municípios foram orientados a receber pacientes vindos de Mauá também. Ele destaca que os prefeitos do ABC concordam em regredir de fase, caso isso aconteça realmente, desde que a capital paulista siga no mesmo rumo. Dentro da coerência, seguir a capital, né, como a gente tem índices melhores que a capital,
a nossa base, a nossa referência, já como foi no passado, em todas as outras reclassificações, será a reclassificação da capital. Né? Perante a região metropolitana, também o ABC hoje tem o menor índice de ocupação. Então nós vamos seguir porque a gente também entende que algumas medidas precisam ser tomadas. Portanto, anúncio de reclassificação que deve acontecer no comecinho da tarde de hoje, Isabela. Lembrando que é a segunda vez só em janeiro que o governo de São Paulo antecipa a reclassificação do estado por causa da piora dos números.